TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Boa tarde a todos, que Jesus esteja connosco. Hoje eu trouxe um tema que é para nós refletirmos um pouquinho. Este tema é baseado num livro que é Ser Espírita, já vou mostrar a capa, e que é da autoria de Carlos Bacelli, que esteve cá recentemente na nossa casa, cujo espírito é Spartak Ghilardi. Spartak Ghilardi era e é um grande amigo desta casa. Foi o responsável do departamento mediúnico do Grupo Espírita Batuíra do Brasil. Foi um dos fundadores e acabou por, quando desencarnou, integrar a direção espiritual desta casa. Então, trabalhou lado a lado com o fundador desta casa de Portugal, com o Sr. Orlando, e realmente é um espírito que nós temos muito carinho e que ele mostra muito. Quem lê os livros dele, ele tem 3 livros: é Ao Tarefeiro Espírita, Ao Médium Principiante e Ser Espírita. Ele vai mesmo naqueles pontos que mais nos doem. E é muito simples de falar, mas é muito interessante. Então vamos ver um pouquinho sobre isto. E vamos começar. Neste Evangelho encontra-se uma lição que eu acho que é preciosa para todos nós, espíritas, que fala exatamente sobre os bons espíritas. E acaba por se tratar de uma exortação às características do verdadeiro espírita. E os amigos espirituais dizem-nos assim: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para dominar as suas más inclinações. Não é aquele que é médium e que vê, não é aquele que ouve, não é aquele que não é incorporar, não é a melhor expressão, mas é a questão da psicofonia que empresta a voz. Esse não é o melhor espírita. E não é assim que eles analisam o ser melhor ou não ser melhor. É realmente isto que é a nossa transformação moral. Porque, como eu falei, eu esta semana fiz dobradinha. Fiz palestra quinta e fiz palestra que estou a fazer agora. Foi como eu falei na quinta-feira. O objetivo da doutrina espírita, o principal objetivo, não é os fenómenos mediúnicos, não é a comunicação entre os dois planos. É ajudar-nos e ensinar-nos, dando-nos os instrumentos necessários para a nossa transformação moral. Esse é o verdadeiro objetivo da doutrina espírita. Realmente nós vemos aqui que o verdadeiro espírita é exatamente esse. É aquele que começa a conhecer-se a si mesmo, faz esse exercício constantemente e vai percebendo quais são as virtudes, quais são os defeitos, que a espiritualidade não fala em defeitos, fala em vícios, que tem para conseguir limar as arestas. Então, realmente é quando nós nos conhecemos a nós próprios e temos uma maior confiança e maior à vontade para discernir aquilo que nós já temos de melhor e aquilo que nós ainda precisamos de melhorar. E isto não é uma tarefa simples. Porquê? Porque requer muita experiência em múltiplas situações da vida, exige-se maturidade, exige que trabalhemos o nosso orgulho, porque nós precisamos trabalhar o orgulho para nos pôr na posição de eu não sou perfeito, eu tenho defeitos, eu tenho que os conhecer acima de tudo para conseguir trabalhá-los. Muitas vezes o que é que nós fazemos? Na grande maioria, nós enaltecemos as nossas virtudes e fechamos os olhos para os nossos defeitos. Quando isto acontece, nós não conseguimos trabalhar, nós não deixamos o nosso orgulho de lado para humildemente assumir que temos estas dificuldades e trabalhar com elas. Portanto, ele acaba por trazer, a doutrina espírita acaba por trazer ensinamentos que nos ajudam através do estudo, através da repetição que nós precisamos, ir percebendo como nós devemos caminhar.
Porque ele não diz aqui que o verdadeiro espírita é aquele que é perfeito, porque não é. Nós ainda estamos numa condição evolutiva em que nós ainda não somos perfeitos, ainda estamos muito longe da perfeição. Mas o que é que nos distingue realmente é pôr em prática aquilo que nós aprendemos. Vamos conseguir sempre? Não. A maioria das vezes provavelmente vamos falhar, mas não desistimos. Até que chega um ponto em que, através da repetição, nem que seja o perceber que fizemos mal depois de já termos feito. Esse é o primeiro passo. Já assumimos que tivemos mal. Quando, por exemplo, falamos alguma coisa para o nosso parceiro de vida que não deveríamos falar. Há aquela fase em que nós, não, mas eu tinha razão, e ponto final. Depois há aquela fase de, eu não tinha razão, mas eu não vou dizer que não tinha razão, vou continuar na mesma. Depois temos a seguir que é, bem, eu tinha razão e se calhar eu devia ir lá pedir desculpa. Mas ele não vai aceitar, então não me vou sujeitar. Mas por aí vai, até que chega um ponto em que nós erramos, pedimos desculpa, se a outra pessoa não aceitar, isso é com ela, mas fizemos a nossa parte. Até que chega um ponto em que eu ia falar, mas já não falo. Então conseguimos, através da aprendizagem, da experiência, ir-nos, não é domesticando que eu quero dizer, mas ir trabalhando as arestas que ainda trazemos presentes no nosso coração. E se nós formos aqui ao Evangelho de Chico Xavier, ele diz-nos assim: espíritas desencarnados. Dos companheiros espíritas desencarnados que tenho visto, nenhum está satisfeito consigo mesmo. Todos eles têm-se queixado da sua falta de empenho no melhor aproveitamento do tempo. E temos um dos primeiros capítulos do Autoreifeiro Espírita do Tio Sparta que ele diz isso mesmo. A sensação de tempo perdido que ele teve quando chegou do lado de lá era imensa. Tanto que ele ainda sentia-se fraco, mas ele sentia que precisava de fazer alguma coisa, nem que fosse varrer o chão do quarto. E uma pessoa pensa, depois de ler isto, ele que fez tanto pela doutrina espírita, que fez tanto pelo próximo, tem este sentimento, imagina eu, não é? E realmente, uma coisa é nós chegarmos lá e sabemos que erramos e que não fizemos por desconhecimento. Nós espíritas já não podemos dizer isso, já não podemos alegar que não sabíamos. Então, a sensação que nós temos de perda de tempo é tão grande que isso acaba muitas vezes por... a nossa consciência acaba muitas vezes por ir-nos falando nisso, então assim um bocadinho acusatório. Então, nós temos que fazer as coisas agora. Porque nós vamos chegar lá e vamos perceber que há muita coisa que não fizemos. Mas pelo menos que façamos o máximo que nós podemos fazer. O que eles nos pedem, e nós vemos isso no Evangelho, é neste momento boa vontade. Não é sermos perfeitos, eles sabem que nós não temos condições para isso. Mas pelo menos ter a boa vontade e fazer o esforço de, nas mínimas coisas, nós fazemos o melhor que pudermos. Para nós chegarmos lá e sermos um destes espíritas, que acabemos de ser, não é? Acharmos que realmente não estivemos tão empenhados quanto deveríamos ter estado. Neste livro, Opinião Espírita, temos 20 modos. Modos que nós espíritas perturbamos a marcha do espiritismo. Eu quando li isto, pensei assim, levo ou não levo? Levo ou não levo? Vou levar. Então vamos lá ver. Primeiro, esquecer a reforma íntima. Nós muitas vezes faz-nos sentido, interiorizamos, tem lógica, mas a parte do fazer a reforma íntima, que é o mais importante, nós não fazemos. Desprezar os deveres profissionais. Nós na vida temos de ter um equilíbrio. Daí não podemos cair no fanatismo, mas isto ocorre em todos os momentos. E com a doutrina espírita é exatamente a mesma coisa. Ela não nos ensina que deve ser só estudar, só vir à casa e tudo. Não, ela ensina que nós devemos ter um equilíbrio. Porque só assim é que nós conseguimos chegar da melhor maneira a todo o lado, exatamente através desse equilíbrio. Ausentar-se das obras de caridade. Negar-se ao estudo. As pessoas acham, quando nós falamos, é preciso estudar, que é um preciosismo nosso. Não é. O estudo é aquilo que nos ajuda muito, não só porque é onde nós adquirimos o conhecimento,
mas é onde muitas vezes verdadeiros tratamentos são feitos. O Sr. Orlando dizia que um estudo, por exemplo, do Livro dos Espíritos e do Evangelho é uma verdadeira reunião de desobsessão. Porquê? Vou explicar porquê. Quando nós entramos na casa, existe um livro que nós conseguimos perceber como é que funciona uma casa espírita no plano espiritual, que é Na Seara do Bem, em que tem os guardas nas portas, tudo certo, e entra quem eles deixam. Muitas vezes eles deixam aqueles nossos irmãozinhos que vêm connosco há muito tempo entrar connosco, assistir aos estudos. Assisto uma vez, assisto 2 vezes, assisto 3 vezes. Eles são exatamente como nós. Eles não têm uma pedra no lugar do coração. Então, acabando por assistir, por frequentar e tudo mais, muitas vezes aquelas lições acabam por lhes tocar o coração. E existem várias situações em que, como nós falamos, o espírito obsessor é ajudado, é encaminhado e nós aqui do lado de cá continuamos exatamente igual. Então, a dimensão do estudo é enorme e nós ainda relutamos tanto em estudar. Nós achamos que já sabemos tudo. Eu não preciso de estudo. Eu já tirei um curso. Quantas vezes? O que é que toda a gente já sabe, pelo menos frequenta a casa. O que é que se costuma dizer? Vir um estudo e uma palestra. Mas eu fazia isto, eu fazia aquilo. Começar na casa, vindo ao estudo e à palestra. Não é preciosismo. É efetivamente a melhor maneira que nós temos de nos ajudar a nós próprios. É exatamente através do estudo. Faltar aos compromissos sem justo motivo, tantas vezes. Dias de chuva, então, a casa está vazia até dizer chega. Ou porque é dias de chuva, ou porque agora está muito frio e não me apetece ir, ou porque agora está calor e eu quero ir para a praia em vez de ir 1 hora ao centro espírita ao sábado, ou porque agora dói-me o pé, ou porque agora dói-me a mãe. Há uma história de Chico em que ele estava com dor de costas. E acho que até vimos isso no filme que passou aqui, As Mães de Chico. Mas eu li a história mesmo no livro, em que ele estava cheio de dores de costas, passou muito mal à tarde, e a senhora que o acompanhava disse: Chico, não vai hoje no centro não. Está cheio de dores, fica deitado, é melhor. Ela falou-se: filha, eu tenho que ensinar o meu corpo que o trabalho é aquilo que me ajuda. Ele acabou o trabalho e as dores desapareceram. O trabalho é o maior remédio que nós temos e nós estamos constantemente a arranjar desculpas para não vir à casa espírita. Isto funciona com todos, atenção. Nós temos aqui o mês de setembro, pelo menos nesta casa, é o mês mais difícil que nós temos. Porquê? É o mês que precede as férias. As férias, agosto, é aquele mês em que as pessoas estão muito mais desligadas da casa, estão de férias, não passam tanto tempo aqui. Então, para voltarem outra vez à rotina, demora tanto tempo, é tão difícil, e nós sentimos isso, todos nós sentimos. Quando ficamos algum tempo sem vir à casa, voltar a vir, acontece sempre alguma coisa. Sempre alguma coisa. E vai acontecer. Vai sempre acontecer alguma coisa. O que é que muda? A nossa predisposição. Eu vou, nem que seja à marra, caio ao mundo. Ou eu cedo. Cedo uma vez, cedo outra vez, até que depois sentimos-nos ali a dorzinha a apontar, algum problema a acontecer e aí vimos a correr. Temos que começar a praticar a prevenção. Nós fazemos isso no nosso dia-a-dia. Então temos que fazer também na parte espiritual. Rogar privilégios. Achamos que somos privilegiados e que devemos ser privilegiados só porque somos espíritas. Muito pelo contrário. Até porque o nível de responsabilidade aumenta porque temos a questão do conhecimento. Erramos com conhecimento de causa. E, claro, a nossa responsabilidade aumenta. Escapar deliberadamente dos sofredores para não lhes prestar pequeninos serviços. Quantos de nós fazem aqui a assistência social, seja o cantinho, seja a sopa, ou noutros sítios, mas estão a passar na rua, vêm alguém assim com um aspecto pior, e o que é que fazem? Mudam de calçada.
Quantos de nós viram a cara, fecham os olhos, fingem que não veem e tudo mais? Uma das coisas que nós fazemos, colocar os princípios espíritas, à disposição das fachadas sociais, especular com a doutrina em matéria de política, sacrificar a família aos trabalhos de fé, lá está, temos de ter um equilíbrio, assambarcar muitas obrigações, recusando distribuir a tarefa com os demais companheiros, ou não abraçar incumbência alguma, isolando-se na preguiça. Porque as duas, lá está, são dois pontos dispares e que nós muitas vezes acabamos por pender para eles. Afligir-se pela conquista de aplausos. Não nos esqueçamos de uma coisa. A casa espírita, apesar de ser uma casa espírita, é uma casa constituída por pessoas imperfeitas. Ninguém aqui é um missionário mais do que perfeito. Portanto, claramente o que acontece lá fora acontece numa casa espírita. A questão é que aqui nós tentamos ter, aparentemente, um cuidado maior com aquilo que nós fazemos e dizemos. Pensamos ainda não conseguimos. Mas continuam a haver situações melindres, situações de egos, pessoas que querem estar em posições superiores, pessoas que não querem fazer nada, mas reclamam quando a outra faz. Tudo isto acontece no nosso dia-a-dia. Porquê? Somos espíritas imperfeitos. Julgar-se indispensável. Se há coisa que nós não somos, é indispensáveis. E quando o trabalho está destinado para nós, se nós não estivermos predispostos a assumir esse trabalho, eles arranjam outra pessoa. Emmanuel falou isso para Chico. Quando Chico perguntou da questão de se ele se envaidecesse com a situação, Emmanuel disse, ou se ele não aceitasse o trabalho que estava definido para ele, Emmanuel disse, não havia problema. Nós arranjaríamos outro, porque muitos estarão na mesma condição de fazer, ou estariam. Nós não somos indispensáveis. E o trabalho, a nossa entrega, os primeiros beneficiados somos nós mesmos. Fugir ao exame imparcial e sereno das questões que concernem à clareza do espiritismo acima dos interesses e das pessoas. Abdicar do raciocínio, deixando-se manobrar por movimentos ou criaturas que tentam sutilmente ensobrar a área do esclarecimento espírita com preconceitos e ilusões. Há uma frase no livro dos médiuns que diz assim: mais vale nós duvidarmos de 10 verdades do que acreditarmos numa só mentira. Não é só porque aquela informação que diz ser de determinada pessoa, nós temos que aceitar sem ler e fazer um exame. Um exemplo muito claro. Na altura do Covid, passou por aí uma mensagem que até houve muitos de nós que passaram para a frente, reencaminharam, que era supostamente uma comunicação de um espírito superior em que dizia que, em determinada altura, disse o dia, que falou muito, porque nós às vezes acabamos por sobrevalorizar os espíritos, os nossos irmãozinhos mais ignorantes, porque achamos que eles são desprovidos de inteligência. Não são. A maioria deles são inteligentíssimos. Então, eles sabem falar, eles sabem o que falar. E eles sabem como pôr a mensagem de maneira... Se nós não analisarmos, nós muitas vezes caímos na esparrela. E essa mensagem ele dizia assim: no dia tal, porque disse o dia específico, se as coisas correrem bem, o Covid vai deixar de existir ou vai desaparecer da face da Terra. Isto foi passado por espíritas. Primeiro, espírito de luz nenhum dá datas. Jamais ocorre. Logo aí é o primeiro sinal de alerta. Espírito nenhum diz aquilo que vai acontecer assim. Queira-nos a nós. Eles não dizem. Porquê? Eles muitas vezes dão inputs, assim muito subliminares, mas inputs. Porquê? Porque senão eles estariam a interferir com o nosso livre-arbítrio. Como é que nós sabemos isto? Como é que nós percebemos e como é que nós vamos nos exercitando para conseguir discernir isso? Estudando. Se nós estudássemos, vou-vos dar um exemplo, Diálogo com as Sombras, é um livro que se estuda
a nível de mediunidade, ele diz-nos como é que cada irmãozinho nosso, que ainda é mais ignorante do que nós, como é que eles, a maneira como eles falam e como eles envolvem as pessoas. Está lá. Existem vários livros que falam, até o livro dos médiuns explica isso. Cabe-nos a nós perguntar. Não é por estarem numa casa espírita que vocês não perguntam. Não é por eu ter isto aqui que vocês não vão. Se não vos fizer sentido, não vão pesquisar, não vão atrás até fazer lógica. Foi isso que Allan Kardec disse. Nós precisamos ter uma fé raciocinada. Se aquele assunto não me faz sentido ainda, eu vou pesquisar mais sobre ele. Até fazer lógica. Vou perguntar, mas porquê que é assim, porquê que não é assim? É preferível isso do que simplesmente aceitar só porque sim. Só porque no final da mensagem está um Bezerra de Menezes, quando muitas vezes não é um Bezerra de Menezes. Então, cabe-nos a nós fazer essa análise constante de tudo aquilo que nós lemos. Por exemplo, nos estudos. Nós temos de ter um cuidado imenso com as coisas que nós trazemos para os estudos. Muitas vezes as fontes não são as mais fidedignas. A codificação existe aí a circular, que vocês abrem o livro, não é codificação. Só que se nós não perguntarmos, e olhem que são coisas muito subliminares, que aquela frase não me faz sentido, isto não me está a fazer sentido. Se nós não fizermos estas perguntas, nós vamos acabar por nos deixar envolver. Ferir os outros com palavras agressivas ou deixar de auxiliá-los com palavras equilibradas num momento preciso. Guardar melindres. Ai, o quanto nós gostamos de guardar melindres. E coisas que às vezes poderiam ser resolvidas num momento, poderiam ser trabalhadas, poderiam ser faladas e não são, e depois criam uma bola de neve tão grande que a pessoa já nem sabe porque é que está zangada com a outra. Porque aquilo já foi... Seja porque no momento em que está a passar estava ocupada e não disse o olá como deveria dizer. Eu disse, olha, não gostei da maneira... Ou a maneira como falaste, olha, não gostei da maneira como falaste comigo. Coisas que podiam ser resolvidas naquele momento, mas que nós preferimos guardar melindres e ir trabalhando aquilo constantemente dentro de nós. Olvidar o encargo natural de cooperar respeitosamente com os dirigentes das instituições doutrinárias. Isso é uma coisa que as direções das casas têm uma dificuldade. Para apontar o que está mal, está toda a gente lá. Para ajudar a resolver as situações e principalmente para assumir a responsabilidade, toda a gente foge. Porque é mais fácil nós saímos esta porta fora, pegar a mala e ir para casa e não ter responsabilidade nas costas. Isso é muito fácil. É muito fácil criticar uma decisão de uma direção sem saber o que está por trás e sem saber o peso da responsabilidade. Então, o objetivo aqui é, como eles falam, cooperar respeitosamente, ajudar. Olha, eu não concordo, mas vocês acham que é o melhor, ou eu acho que não é a melhor maneira, mas vocês acham e analisaram que é o melhor, então eu estou disponível todo o meu coração para ajudar. Não, nós fazemos o contrário. Nós vamos, mas ficamos lá a vibrar para que a coisa dê mal, para depois no final dizer assim, eu avisei. Eu avisei que essa não era a melhor situação. Isto acontece. É difícil? É. Como responsável de uma casa, é muito difícil. E uma coisa é verdade, e o Sr. Orlando, houve uma frase que disse que me ajudou muito e que ajuda todos nós na direção, que é, ele quando fundou esta casa, por uma decisão que ele teve, ele e mais 12 pessoas, se não me engano. As outras 12 pessoas decidiram sair. Então, se não é assim, então nós vamos sair. Ficou ele e a esposa, a Dona Aldina, olhando um para a cara um do outro, a pensar assim, e agora? O que é que aconteceu? Ele pegou e foi ao Brasil, porque ele abriu a casa, instruído por Batuíra, através de Chico, para abrir a casa. Foi ter com Chico e disse assim, Chico, e agora? Na primeira oportunidade, na primeira responsabilidade, deu tudo errado. Chico olhou para ele e disse assim, filho, se nem Jesus
agradou a todos, não és tu que vais agradar. Mantém-te firme no objetivo. Quem tiver que estar contigo, vai estar. Quem não tiver, irá seguir para outros caminhos. E ele virou-se para mim e disse: filha, é isto que me tem sustentado todos estes anos perante os embates que todos nós recebemos. E é verdade. Lisonjear médios e tarefeiros da causa espírita. O que nós gostamos, nós achamos, falta de estudo, não é? Que ser médium é ser alguém extremamente avançado, extremamente iluminado, com dom lá de cima. E nós aprendemos, estudando, que muitas vezes os médiuns vêm com esta incumbência para saldar dívidas muito grandes do passado. Então é através desta prova de amor, porque ser médium não é só a parte bonita que toda a gente acha. Não. Exige muito sacrifício. Exige muito comprometimento. Exige muita doação. Nem toda a gente está disposta a fazer isso. Então, quem não estuda, acha porque a Astrid vê, se vir, se ouve, se tudo, ela é... Quando chegam na sala de passe, viram-se para trás e agradecem ao passista. Não é o passista que dá o passe, é a espiritualidade. Quem entra ali escolhe em que cadeira vai sentar. Erradamente. O passe é igual, seja da Maria, seja da Fernanda, seja da Clara, porque é a espiritualidade que dá. O médium só doa o magnetismo. Então, tudo isto são coisas que acontecem e que nós podemos mudar a maneira como nós fazemos se estudarmos e se percebermos como as coisas funcionam. Daí a importância do estudo. Largar aos outros as responsabilidades que nos competem. Porquê? Porque não assumimos o compromisso e depois é aquele pensamento de alguém há de resolver. E pronto, são estas, ainda são 20 coisas que ainda fazemos, que ainda estão a atrasar a questão do espiritismo, mas sabendo que fazemos isto, nós conseguimos trabalhar para sermos melhores. E vai dar tempo. Indo ao livro dos médiuns, temos os vários tipos de espírita. Porquê? Houve-se de vez ou outra alguém indagar acerca, quando perguntam sobre a sua religião, dizer assim: eu ainda estou a tentar ser espírita, ou eu ainda sou aprendiz de espírita. Nós ainda dizemos muito isso. A questão é, pode ser-se mesmo assim meio espírita? E porquê que isso só acontece no espiritismo? Nós não ouvimos, por exemplo, alguém a dizer: eu sou meio católico, eu sou aprendiz de católico, ou sou aprendiz de hindu. Não vemos isso, é só no meio espírita. E é engraçado e é importante vermos que Allan Kardec diz-nos: se nós somos adeptos da doutrina espírita, nós somos espíritas, ponto final. Agora, tem variantes dos espíritas que nós somos, não é? E eu trouxe aqui exatamente para nós vermos. Espíritas sem o saberem. Estes são os que precedem os espíritas em si. Espíritas experimentadores, espíritas imperfeitos, espíritas exaltados e espíritas cristãos. Quem são os espíritas sem saber? Sem jamais terem ouvido tratar da doutrina espírita, possuem o sentimento inato dos grandes princípios que dela decorrem. E esse sentimento se reflete em algumas passagens dos seus escritos e dos seus discursos, a ponto de suporem, os que os ouvem, que eles são completamente iniciados. Isto porquê? Muitas vezes existem pessoas que não têm uma religião sequer, mas que as suas crenças vão todas de acordo àquilo que a doutrina espírita tem. Diz. Isto porquê? Bagagem do passado, não é? Mas que não se dizem espíritas, porque muitas vezes nem sequer conhecem a doutrina espírita. Numerosos exemplos de tal fato se encontram nos escritores profanos e sagrados, nos poetas, nos oradores, moralistas e filósofos antigos e modernos. E nestes indivíduos, a doutrina espírita está presente no seu coração, na sua maneira de agir, no seu dia-a-dia. Depois temos os espíritos experimentadores, que são os que creem pura e simplesmente nas manifestações. Aqueles que vêm
Só querem saber se a casa é boa, se não é, se tem fenómenos mediúnicos, é isso que eles querem ver, é fenómenos mediúnicos. Para eles o espiritismo é apenas uma ciência de observação, uma série de fatos mais ou menos curiosos, os que creem pura e simplesmente nas manifestações. E muitas vezes o que é que acontece? Eles só se interessam pela parte científica dos fenómenos, sem esquecendo a parte filosófica e a parte religiosa. Não nos esquecemos que o espiritismo está assente num triângulo: ciência, filosofia e religião. E só assim é que funciona verdadeiramente. Espíritas imperfeitos. Os que no espiritismo veem mais do que fatos, compreendem-lhe a parte filosófica, admiram a moral daí decorrente, mas não a praticam. Insignificante ou nula é a influência que lhes exerce nos caráteres. Ou seja, faz-nos sentido, tem toda a lógica, quando estamos aqui dentro. Quando saímos porta fora, não pomos nada em prática, ou não tentamos pôr nada em prática. Em nada alteram os seus hábitos e não se privariam de um só gozo que fosse. O avarento continua a sê-lo, o orgulhoso se conserva cheio de si, o invejoso e o ocioso sempre hostis. Portanto, eles compreendem tudo. Muitos deles até são trabalhadores das casas espíritas, mas não estão engajados e comprometidos com a sua própria reforma íntima. Porque vêm aqui, quando eu digo aqui, é uma casa espírita no geral, vêm à casa espírita, participam das tarefas, participam dos estudos, mas a reforma íntima, o dia-a-dia lá fora, a verdadeira prova, eles não a cumprem. Consideram a caridade cristã apenas uma bela máxima. Depois temos os espíritas cristãos, que são os que não se contentam com admirar a moral espírita, que a praticam e lhe aceitam todas as consequências. Convencidos de que a existência terrena é uma prova passageira, tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar pela senda do progresso, esforçando-se por fazer o bem e coibir os seus maus pendores. As relações com eles sempre oferecem segurança, porque a convicção que nutrem os preserva de pensar em praticar o mal. A caridade é, em tudo, a regra de proceder a que obedecem. Os que estudam, os que se aprofundam, os que vivenciam todos aqueles postulados espíritas, baseados no Evangelho de Jesus, e que percebem que a existência aqui na Terra é simplesmente passageira. Então eles fazem o máximo que podem para lá estar, quando chegarem do lado de lá, não terem aquela sensação de perda de tempo. Não são os perfeitos. Os espíritas cristãos não são os perfeitos, mas são aqueles que esforçam-se para reprimir as suas más tendências. São aqueles que constantemente trabalham a sua reforma íntima para serem melhores quando partirem daqui do que quando chegaram. São os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. São aqueles que ainda precisamos de ser, né? Ainda não somos, mas sabendo que existe, lá está, tendo o conhecimento, trabalhamos para isso. Espíritas exaltados. A espécie humana seria perfeita se ficasse sempre com o lado bom das coisas. O exagero é nocivo em tudo. Lá está, nada de fanatismos. No espiritismo, o exagero inspira uma confiança cega demais e muitas vezes banal relativamente ao mundo invisível e leva a que aceitem com extrema facilidade e sem verificação tudo aquilo que a reflexão e o exame mostrariam ser absurdo ou impossível. Porque alguém disse que recebeu uma mensagem de alguém, a pessoa acredita, sem sequer questionar, sem sequer analisar, sem ver se faz sentido. Quantas e quantas mensagens, muitas vezes, chegam por aí psicografadas, ou dizem que são psicografadas, em que se fomos ler verdadeiramente, logicamente, a mensagem, nós vemos que tanto dava, que aquilo é a coisa mais geral do mundo. Que tanto dava para mim, quanto dava para A, quanto dava para C. São aquelas mensagens
que não trazem nada, que não têm conteúdo, que é simplesmente blá blá blá. E isto é que é importante nós percebermos, é nós não nos deslumbrarmos, porque, gente, a espiritualidade inferior é tão organizada. Eles têm universidades de como fazer as coisas da melhor maneira para eles, pior maneira para nós. Quantos se riem com as figuras tristes que muitas vezes nós fazemos? Exatamente porque nós não nos questionamos. Questionar não é mau. Tem que nos fazer sentido. Está de acordo com aquilo que nós aprendemos? Não está. Há ali uma coisa que não está. Então, se não está, já é um alerta. E por aí vai. E são também aqueles que consideram que tudo é obra dos espíritos, né? Coitados. Quantas vezes nós... E nós temos ouvido várias vezes isso. Muitos irmãozinhos nossos que são auxiliados e dizem assim, eles acham que a culpa é toda nossa. E não é. Nós fazemos o que queremos porque eles deixam. Só que nós temos a mania de dizer assim, eu agi desta maneira porque eu tinha aqui alguém que me estava a influenciar. Gente, temos que parar com isso. Eles só nos influenciam se nós deixarmos. Nós somos donos do nosso corpo e da nossa vontade. Ponto. Agora, se nós deixarmos, aí sim eles fazem o que querem. Mas a última palavra é sempre nossa. Então temos que parar de dizer que é tudo obra deles, né? Porque não é. Eles dão uma ajudinha, mas quem inicia, quem dá o primeiro passo, quem abre a porta, a grande maioria das vezes somos nós. Mas continuando. Graças à sua boa fé, são iludidos assim por espíritos mistificadores, como por homens que procuram explorar-lhes a credulidade. Ou seja, graças à confiança cega que eles têm, eles tornam-se presas fáceis. E são facilmente iludidos e explorados por aqueles nossos irmãozinhos que têm como intuito divertirem-se um pouquinho, não é? Meio mal apenas haveria se só eles tivessem que sofrer as consequências. O que acontece? Muitos deles depois acabam por, através do exemplo, prejudicar outras pessoas. Por isso é que nós temos de ter muito cuidado com aquilo que nós fazemos. Porque não interfere só connosco, interfere com quem está à nossa volta. E a responsabilidade depois é muito grande. O pior é que, sem o quererem, dão armas aos incrédulos que antes buscam a ocasião de zombar dos que se convenceram e que não deixam de imputar a todos o ridículo de alguns. Quantos e quantos videntes, leitores da sorte, o que for, realmente tinham mediunidade ostensiva, mas a partir do momento em que ela foi trocada por dinheiro, os amigos espirituais que estavam com eles se retiraram e eles ficaram entregues a todos aqueles que só queriam prejudicar. Depois eles vinham com o compromisso de, através da sua mediunidade, ajudar o próximo, e tudo o que eles fizeram foi prejudicar-se a si próprios e muitas vezes a outros. E aqui nós também não podemos, também enquadram-se aqueles que, iniciantes na crença espírita, tentam de toda a maneira converter amigos e parentes. Não nos podemos esquecer de uma coisa, e a doutrina espírita explica-nos isso, que é: nós não devemos impor a doutrina espírita a ninguém. Muitas vezes são conhecimentos novos, são coisas que nós gostaríamos que quem nos é próximo acreditasse, partilhasse e tudo mais. Mas não nos podemos esquecer que cada um está no seu degrau de evolução e nós não podemos forçar nada. Se nós vimos que há uma porta aberta, aí é uma coisa. Agora, estar constantemente a forçar, não é esse o nosso trabalho. Então, muitas vezes é através do exemplo. E temos que respeitar, acima de tudo, respeitar a crença, até porque o objetivo do mundo e da humanidade não é ter uma religião espírita, é ter a religião universal, que é a religião do amor. As religiões, neste momento, são apenas maneiras que nós temos para conseguir fazer a ligação com Deus. E é este o livro que eu falei, do tio Spartak, Ser Espírita.
que nos diz assim: ser espírita é procurar fazer a diferença sem se sentir diferente. É agir com lucidez e responsabilidade, tomando a iniciativa do melhor em benefício de todos. É vivenciar as lições da doutrina sem, contudo, ser moralista, qual se ser espírita se fizesse inacessível à mais frágil das criaturas. É respeitar os companheiros do ideal, dialogando fraternalmente sobre os possíveis pontos de divergência que vamos ter. Cada um tem o seu ponto, tem a sua vivência, tem a sua caminhada. É não se melindrar ao ponto de promover a desunião na organização e acabando por comprometer a causa. Existe no livro Vinha de Luz uma mensagem, que é 92, que fala sobre a amargura e que explica exatamente isso, que é quando nós, através do nosso melindre, da nossa amargura, juntando o nosso orgulho, nós acabamos por quebrar o compromisso que nós tínhamos acima de tudo com a causa. Porquê? Porque pomos os nossos interesses à frente. Que o que importa é o trabalho. O mais importante, cada trabalhador é importante, cada trabalhador é cuidado, cada trabalhador é amparado. Mas no final, o mais importante de tudo é o trabalho, é a causa em si. Então, isto muitas vezes é um ponto que acaba por prejudicar. É apaziguar os ânimos exaltados e empreender campanhas de silêncio quando a conversa leviana ameaça o rendimento do trabalho em grupo. Ser espírita é demonstrar o que se assimilou da mensagem, não apenas através da palavra de erudição, mas sobretudo da atitude que lhe confere credibilidade ao verbo esclarecedor. É ser, onde estiver, um apelo à lógica e ao bom senso, despertando consciências e sensibilizando corações. É saber nas atividades em que se engaja, somar com as possibilidades de cada um, dividindo atribuições para que os resultados se multipliquem. É não reclamar prestígios e privilégios. Ser espírita, portanto, é amar sem restrições, admitindo o equívoco cometido e voltar atrás, se necessário, sem que humilhe ou se sinta humilhado. Muitas vezes nós temos muita dificuldade em fazer isto. Nós sabemos que erramos, mas não queremos voltar atrás porque temos medo de nos sentir humilhados. Ou porque nos sentimos verdadeiramente humilhados por ter voltado atrás. Então, mas eu falei e agora vou desdizer aquilo que eu disse. Estamos todos a aprender. Há decisões que são tomadas que são as melhores e nós percebemos que são as melhores. Há decisões que são tomadas que nós percebemos que não são as melhores e nós voltamos atrás e refazemos. É esse o nosso foco, é esse o nosso objetivo. E nós não nos devemos sentir diminuídos, humilhados e envergonhados por causa disso. Muito pelo contrário. Já chegámos a um ponto em que assumimos que não foi a melhor decisão e podemos refazê-la. Em vez de passar a vida toda a bater no mesmo só por questão de orgulho. É mais do que não tropeçar e cair, não comprazer-se na queda. Enfim, ser espírita é ser uma pessoa comum, mas não vulgar. Nós, na doutrina espírita, não é por sermos espíritas, por acreditarmos na doutrina espírita, por pregarmos a doutrina espírita, que isto vai automaticamente fazer com que nós não tenhamos dificuldades. Não funciona assim. Nós estamos neste mundo ainda de provas e expiações e precisamos de corrigir tudo aquilo que nós fizemos e ainda fazemos hoje no nosso dia-a-dia. A questão é que nós temos o conhecimento da doutrina espírita, nós conseguimos perceber o porquê das coisas estarem a acontecer e temos conhecimento dos instrumentos que nos ajudam a suportar essas dificuldades. É a diferença. Ninguém que se engane que vem para a doutrina espírita para deixar de ter problemas. Não acontece. Todos nós precisamos deles para evoluir. Como falámos na quinta-feira, a dor é como um professor que nos ajuda a perceber melhor a lição. Muitas vezes é aquele obstáculo que nos impede de cair no precipício. Portanto, não vamos deixar de a ter. Agora, claramente, que ao longo da nossa evolução, vamos deixar de necessitar de aprender através da dor, vamos começar a aprender muito mais através do amor.
mas isso ainda está um bocadinho demorado. Quer dizer, depende de nós. Atenção, depende de nós. Depende da maneira como nós encaramos as coisas. Existe este livro, muito engraçado, em que temos realmente uma história de Bezerra de Menezes, que diz assim: a reunião alcançava a parte final e na organização mediúnica Bezerra de Menezes retinha a palavra. O benfeitor desencarnado distribuía consolações quando o companheiro o alvejou com azedume. Bezerra, não concordo com tanta máscara no ambiente espírita. Estou cansado de tartufismo. Falo contra mim mesmo. Posso acaso dizer que sou espírita cristão? Vejo-me fustigado por egoísmo e intolerância, avareza e ciúme. Cometo desatenções e disparates. Reconheço-me frequentemente caído em maledicência e cobiça. Ainda não venci a desconfiança, nem a propensão para ressentir-me. Quanto menos espero, chafurdo-me nos erros da vaidade e do orgulho. E voluntariamente articulo ofensas contra o próximo. A ambição mora comigo e por isso agrido os meus semelhantes com toda a força da minha brutalidade. A crítica, o despeito, a maldade e a imperfeição seguem-me constantemente. Posso declarar-me espírita com tantos defeitos? A resposta vem, serenamente. Eu também, meu amigo, ainda estou em meio de todas essas mazelas e sou espírita cristão. Como assim? Perguntou o senhor. Perfeitamente. Todas essas qualidades negativas ainda me acompanham. Só existe, porém, um ponto, meu caro, que não posso esquecer. É que antes de ser espírita cristão, eu fazia força para correr atrás de todas elas. E agora que sou cristão e espírita, faço força para fugir delas todas. Esta é a diferença entre ser espírita cristão. Não é deixar de ter as dificuldades, não é deixar de ter os defeitos, não é deixar de ter tudo aquilo de menos bom que nós ainda temos. Não. É saber que temos e trabalhar para conseguirmos aos poucos nos livrar de todos esses vícios que ainda estão tão presentes dentro de nós. Como vê, pois, há muita diferença. Pois a maioria dos... Sim, porque ele conta que vai conversando com o Batuíra. Porquê? Porque estes 3 livros foi um incentivo do nosso mentor Batuíra para o Spartak, para ele dizer, contar como é que eram as coisas lá, como é que era a perspectiva vista de lá. Uma pessoa que teve tanto tempo no movimento, que trabalhou, era importante ele trazer o seu testemunho. Então ele diz assim, conversando com a Batuíra, a filha fez a seguinte pergunta: porque nós, os espíritas, nos mostramos tão incoerentes no que se refere à vivência dos postulados que abraçamos? Se para nós são tão excelentes, por que não os colocamos em prática uns diante dos outros? Isto é uma pergunta legítima. Por que nós, que faz tanto sentido, por que nós não praticamos? Se nós sabemos que praticamos o bem, tentamos ser melhores e tudo mais, as dificuldades vão ser menos pesadas, digamos assim, pelo menos da nossa perspectiva, porquê que não fazemos? Se nós temos o roteiro todo à nossa frente, porquê que não fazemos? Não é por burrice, não é? Porque burros ninguém é. Nós somos extremamente inteligentes. Então vamos ver o que é que Batuíra diz. Spartak, meu filho, intuímos na doutrina a verdade que procuramos há muito tempo. Temos plena consciência disso. Todavia, nos deparamos com lições que transcendem a nossa capacidade de assimilá-las de imediato. O conhecimento não experienciado não se transforma em virtude. Ou seja, nós precisamos de experienciar para trabalhar isso dentro de nós. Quer dizer que, por outras palavras, no Espiritismo encontramos a luz e dela não nos arredamos. Porém, como não existe violência nos critérios de Deus, somente pouco a pouco consentimos que a luz ocupe dentro de nós o espaço milenarmente ocupado pelas trevas. Não há transformação subterrânea para nada e para ninguém. Quem aparentemente se renova de maneira instantânea vem de longuíssimo processo de maturação. Nada que aconteça de repente acontece para durar. O espírita é um homem bem formado, mas ainda, infelizmente, não formado no bem. Minutos de esclarecimento não substituem séculos de ignorância. É por isso que, se os espíritas vivem a se contradizer, falando e não agindo, segundo preceituam aos outros,
A grande maioria dos espíritas se encontra naquela fase de pregação para os outros, mas não para si mesmos. Compreendamos, é natural. Quanto a nós, que já detectamos semelhante deficiência, procuremos melhor adequar a atitude ao discurso, para que, por mais que nos desacreditarmos diante das pessoas, não virmos a nos desacreditar diante da nossa própria consciência, porque é unicamente a nossa consciência que importa no final de tudo. Porque se o conhecimento espírita não for suficiente para nos motivar à indispensável renovação íntima, sinceramente não sei nos próximos milénios de que doutrina poderemos esperar semelhante prodígio. Se revivendo o Evangelho, o Espiritismo não for capaz de dobrar-nos o espírito, rebelde e equivocado, a começar pelo controle da língua dentro da boca, silenciando a palavra torpe e invigilante, podemos desde agora começar a nos debulhar em lágrimas, lamentando a nossa imensa desdita. Portanto, quando nós podemos ver, nós não nos devemos revoltar com os nossos defeitos. Nós ouvimos muito aquilo de: para que é que eu vou fazer? Eu já sou imperfeito mesmo? Não vou melhorar? Não é assim que funciona. O nosso esforço, a nossa boa vontade contam e muito. Então, eles sabem a nossa ainda incapacidade. E eles sabem quem se esforça continuamente, mesmo que não consiga, para ser alguém melhor. E é nisso que eles dizem. E realmente é verdade. Minutos de conhecimento não conseguem, de repente, mudar séculos de ignorância. Nós vivemos séculos, não milhares de anos, envoltos em sombra, no orgulho, no egoísmo, no dente, olho por olho, dente por dentro. Nós não podemos, de repente, querer estar frente a frente com esta doutrina que nos traz estes ensinamentos e mudar da noite para o dia. Isso não vai acontecer. Isto é importante nós termos a noção por duas questões. Primeiro, para não nos desmotivarmos, porque acabamos muitas vezes por nos desmotivar. E segundo, para não ficarmos parados, não é? Porque assim, é importante saber as nossas limitações, mas não é sentar e dar-lhes colo. É trabalhar para que elas acabem por desaparecer. Portanto, tudo isto é um trabalho contínuo que nós temos que fazer na nossa existência. E trouxe-vos aqui deste livro Segue-me um capítulo que fala sobre bilhete fraterno, que diz assim: qualquer que vos der a beber um copo d'água, em meu nome, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. E diz assim: meus amigos, ou meu amigo, ninguém te pede a santidade de um dia para o outro. Ninguém reclama da tua alma espetáculos de grandeza. Todos sabemos que a jornada humana é ençada de sombras e aflições criadas por nós mesmos. Lembra-te, porém, de que o céu nos pede solidariedade, compreensão, amor. Planta uma árvore benfeitora à beira do caminho. Escreve algumas frases amigas que consolem o irmão infortunado. Traça pequenina explicação para a ignorância. Oferece a roupa que se fez inútil, agora ao teu corpo, ao companheiro necessitado que segue à retaguarda. Divide, sem alarde, as sobras do teu pão com o faminto. Sorri para os infelizes. Dá uma prece ao agonizante. Acende a luz de um bom pensamento para aquele que te precedeu na longa viagem da morte. Estende o braço à criancinha enferma. Leva um remédio ou uma flor ao doente. Improvisa um pouco de entusiasmo para os que trabalham contigo. Imita uma palavra amorosa e consoladora onde a candeia do bem estiver apagada. Conduz uma xícara de leite ao recém-nascido que o mundo acolheu sem um berço enfeitado. Concede alguns minutos de palestra reconfortante ao colega abatido. O rio é um conjunto de gotas preciosas. A fraternidade é um sol composto de raios divinos, emitidos por nossa capacidade de amar e servir. Quantos raios libertaste hoje do astro vivo que é o teu próprio ser imortal? Muitas vezes nós dizemos que não ajudamos porque não temos. Muitas vezes nós falamos muito: quando eu ganhar o Euro Milhões, eu vou dar para
A, B ou C instituição. Não é isso que é importante. Não é isso que é a verdadeira caridade moral. Basta um sorriso e tudo o que nós podemos dar e que tem valor nós temos. O nosso sorriso, o nosso abraço, os nossos ouvidos, a nossa palavra de conforto, nem que esteja eu estou aqui. Tudo isto, todos nós podemos dar. Quantas pessoas muitas vezes precisam só de um sorriso? Precisam de um eu estou aqui. E nós nos esquecemos tanto de fazer isso. Porquê? Porque estamos centrados nos nossos problemas, estamos centrados em nós. Eu não tenho tempo. Então, muitas vezes, vale muito mais isto do que eu chegar a uma instituição e depositar o dinheiro. Então, é algo que nós temos de começar a mudar na nossa mente, é começar a perceber o que é a verdadeira caridade que Jesus falou. É nos doarmos ao outro. E isso todos nós temos a oportunidade de fazer. Basta querer. Recordo o Divino Mestre que teceu lições inesquecíveis em torno do vintém de uma viúva pobre, de uma semente de mostarda, de uma dracma perdida. Faz o bem que puderes. Ninguém espera que apagues sozinho o incêndio da maldade. Dá o teu copo de água fria. Façamos a nossa parte. E para terminar, trago uma mensagem deste livro Chico Xavier, Mandato de Amor, que nos diz assim: aos espíritas, se queres viver à luz do espiritismo cristão, guarda o discípulo amado no templo do coração. Ele foi o mensageiro do Espírito da Verdade, unindo a ciência e a fé nas lutas da humanidade. Imita o seu sacrifício nas oficinas da luz, praticando o ensinamento do Evangelho de Jesus. Suporta a calúnia, o apodo, o ridículo, o tormento, sem fugir à tua fé nos dias de sofrimento. Lembra o discípulo e o mestre, nosso mestre e salvador, e farás do teu caminho um sacerdócio de amor. E foi o nosso querido Casimiro Cunha que nos trouxe. Muita paz a todos e que tenham um bom fim de semana. Então, boa tarde a todos. Boa noite à quinta. Vamos então, antes de terminar, vamos voltar aqui atrás e saber quem é este discípulo amado e o que é que nos estão a pedir. Porque aquilo que o Chico disse acerca do Espiritismo é que ele não teria lá ficado se não tivesse ouvido a frase: fora da caridade não há salvação. Se lhe tivessem dito fora do Espiritismo não há salvação, ele tinha fugido. Mas ele ficou exatamente porque o Espiritismo ensina-nos a entrar em ação e pede-nos a ação para melhorarmos. E Casimiro Cunha, neste poema aos espíritas, ele deixa-nos aqui no terceiro verso: guarda o discípulo amado. Quem era o discípulo amado? Era João. E quem foi João? Foi Kardec. E que fez Kardec? Deixou-nos uma codificação baseada no Evangelho. Nós podemos saber toda a ciência, toda a filosofia, que essas são as duas bases, não é, do Espiritismo. Podemos saber todo o livro dos médiuns, que é a ciência. Podemos saber todo o livro dos espíritos, que é a filosofia. Mas se nós não tivermos amor no coração, como nos disse Paulo de Tarso, nada somos. E é exatamente por isso que há muitos espíritas que não conseguem utilizar tudo o que aprenderam em seu próprio benefício. E como não conseguem, quando a vida nos pede para voltarmos para casa, somos colocados perante a nossa consciência. E se muito nos foi dado, muito nos será pedido. E por isso Casimiro nos vem falar sobre o espiritismo cristão e sobre a necessidade de nós guardarmos o discípulo amado que nos deixou mensagens sublimes no Evangelho,
não é? Mas igualmente deixou-nos mais tarde, no século XIX, a codificação. Esta era a mensagem então para finalizarmos a palestra da Michelle. Vamos então para a nossa prece de encerramento e vamos colocar-nos à vontade na nossa cadeira, relaxar o nosso corpo e dirigirmos-nos como sempre ao Mestre. Ele é o governador do nosso planeta, como nos disse a doutrina espírita, através de Emmanuel. Ele caminha conosco há milénios, sustentando a nossa evolução, ajudando-nos a encontrar o caminho que, como espíritos imortais, um dia nos levará até ao Pai Divino. Vamos nesta hora dirigir os nossos pensamentos a Nosso Senhor Jesus Cristo e dizer-lhe: Mestre amigo, é com profunda gratidão que recebemos as vossas palavras, as vibrações que nos foram doadas em vosso nome, o amparo, a esperança, a luz e o amor que derramais sobre nós há milénios. Irmãos do mesmo Pai, a uma distância imensa, Senhor, vos pedimos que nos ajudeis a continuar a nossa caminhada na vossa direção, para que um dia, gratos pelo caminho, pelas alegrias e pelas lutas, possamos encontrar-vos e possamos, Senhor, alegrar-nos pela construção do bem dentro de nós. Rogamos, Mestre, por esta casa, pelo mundo lá fora, e pedimos, Senhor, por todos aqueles que nos dois planos da vida se encontrem em pior situação do que a nossa. Os que estão doentes, os que estão presos, os desesperados, Mestre, os que estão em palcos de guerra, que todos, Mestre, possam receber estas bênçãos apaziguadoras da dor física ou moral, e que possam, Mestre, nos seus corações semear essa pequenina semente de mostarda, de fé, de esperança em dias melhores e de perseverança no caminho que um dia os levará a vós. Dai-nos, Senhor, a perseverança para seguir-vos, a vontade de continuar a aprender, a amar e a servir, perdoando e perdoando-nos das dificuldades que ainda todos nós encerramos. Sede conosco, Mestre, hoje, agora e para todo o sempre, e que assim seja, graças a Deus. TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã.